Irmãos, nós estamos vivendo esse ano trilhando simples, né, como Jesus. E nesta simplicidade tivemos algumas ações como igreja nessa direção, né, de simplificar algumas coisas para que pudéssemos retornar à essência daquilo que Deus deseja de cada um de nós enquanto homens e mulheres de Deus, né? E tem sido abençoador podermos ver o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas neste tempo. Mas também os temas eles seguiram nessa direção e também falando muito sobre o aspecto missiológico, missionário e da simplicidade que é nós também nos entendermos como missionários e ver que no texto sagrado, apesar do tema em si muitas vezes não ser missões, mas nós vemos o quanto homens e mulheres de Deus, no processo de obediência ao Senhor, foram sim missionários de Deus. E a gente viu isso até no Antigo Testamento também, que aquelas pessoas que agiram em direção à vontade de Deus também se tornaram missionários. Porque afinal de contas, o Evangelho chegou a você, o Evangelho chegou a mim através da vida dessas pessoas, do seu testemunho, mesmo lá no Antigo Testamento. Então também são missionários do Senhor. Missionário não é só aquele, né, que sai, não, eu era bancário, agora eu vou ser missionário. Dá até rima, dá até música. Não, não é só esse, né? É aquele que ainda bancário evangeliza no seu trabalho. Tem uma história real de um pastor que eu tenho muito carinho por ele, o qual ele disse que uma filha dele foi ao campo missionário e a outra filha fez farmacêutica, né? E começou a atuar nessa área, né? Atuando em farmácias e tudo mais. E eles foram numa conferência missionária onde a irmã estava falando e essa outra irmã estava prestigiando ao lado do seu pai. E nesse momento que ela está ministrando, um pastor chega e diz assim: veio aqui então também prestigiar essa conferência missionária? Ela, sim. Então você é a irmã que ficou, que não é missionária, a missionária é outra, é isso? Ela falou assim: não, nós duas somos missionárias. O seu pai havia me dito que você tinha se formado em farmacêutica, que você é farmacêutica? Sim, eu sou farmacêutica missionária. Eu prego o evangelho lá na farmácia e eu sou uma das mais generosas contribuintes da minha irmã. Eu sou uma farmacêutica missionária, sim. É essa compreensão, né, esse entendimento que tudo que fazemos temos a oportunidade de ser missionários aonde nós estamos. Aliás, né, é até um pouco mais grave, né, que de acordo com, se não me falha a memória, foi Spurgeon, e disse, né, que aquele cristão que não é um missionário, ele é um impostor. Uau, né, já pesado, né, essa fala, mas é real, né? Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor foram dotados de uma missão, né? Somos então missionários também. E neste processo vamos conhecer alguns outros homens e mulheres de Deus. Lá em novembro, né, passou-se uma listinha pelos irmãos para ver tônicas de mensagens para este ano. E por isso nós estamos tratando os temas que estamos tratando, porque vieram dos irmãos as demandas das mensagens. E falar sobre este tema já foi falado em outro momento. E um dos pedidos foi esse, que se retornasse o tema dos ilustres desconhecidos que são conhecidos por Deus. E fala muito ao nosso coração eles não serem pessoas de grande erudição, não serem apóstolos, né? Não serem missionários diretamente, como Barnabé, que aparece bastante no texto sagrado. São homens que auxiliaram, né? Mulheres que auxiliaram no processo. Mas o auxílio deles foi tão importante e tão recheado de tantas coisas que enche o nosso coração de ensinamentos. E é isso que nós queremos. Olhar para essas vidas simples, talvez tão simples quanto a nossa. E ver o quanto Deus as usou. E assim refletir o quanto Deus pode me usar, o quanto Deus pode usar você também. Então esses ilustres desconhecidos, né, conhecidos por Deus, nos representam. Somos nós, né? Esses ilustres desconhecidos aí para o mundo, né? Em geral, no sentido, né, gigante, mas que somos conhecidos por Deus e que temos como exercer influência na vida de pessoas, né?
E quando o nosso coraçãozinho parar de bater aqui, pessoas, quem sabe, ali ao lado do seu caixão, onde você já não está mais ali, você e eu vamos estar com o Senhor nesse tempo, mas a pessoa dizendo assim, olha, essa foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mais que meu pai, mais que a minha mãe, a influência que essa pessoa gerou, meu pai e minha mãe geraram vida. Essa pessoa contribuiu com o desenvolvimento da vida eterna no meu coração. Deus a usou desta forma. Coisa tremenda. Você é alguém conhecido por Deus e conhecido pelas pessoas, né, que estão ao seu redor e que veem, né, você dando testemunho do seu Senhor. Irmãos, abra lá sua Bíblia então, quero te convidar a abrir em Filipenses 2, 25 ao 30. Amém? Está sendo projetado ali também. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso, envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. E ainda 4:18. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que me enviaste, com um aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Até aqui, agora eu quero orar mais uma vez com você. Obrigado, Deus, pela leitura do texto sagrado, obrigado pela vida deste homem e que aquilo que o Senhor usou da vida dele possa servir de ensinamento para as nossas vidas nessa noite, como foi no período da manhã, que assim seja nesta noite e que sejamos impactados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Epafrodito, né? Eu brinquei de manhã com os irmãos, vou brincar com você também, né? Se você ainda não teve filhos e pretende, no meio de tantos Enzos e Valentinas, tá aqui o nome, né, de um cabra macho, Epafrodito, né, irmãos? Então, né, nem apelido dá direito, né? É meio complicado. Mas apesar do nome ser um nome complicado, né, a sua tradução é muito bonita, né? A tradução desse nome é encantador. Né? O nome em si pode não ser, mas ele né, alguém e a maneira que ele agiu é, de fato, encantadora, né? O nome combinou, né? Assim como Barnabé, né, filho da consolação, ele agia assim, também este homem agiu dessa forma. Poucos versículos, tudo que existe para falar dele na Bíblia, nós já lemos, tá? Então, a vasta literatura a respeito dele, a gente já leu. É isso aqui, né? Esse é o texto que tem a respeito desse homem. Mas que tremendo, irmãos. Né? Quantos ensinos ele tem para a minha vida e para a sua vida. Não foi apóstolo, não foi famoso, não tem carta com o nome dele, né? Não é um dos pregadores, né, chamados em excelência na Bíblia, não tem nada, né? Mas o apóstolo Paulo dá a ele, né, o nome de cooperador, o chama de cooperador, um irmão, né, um companheiro das lutas, né, que sustenta na missão com as suas mãos e com cuidado, até mesmo correndo o risco da própria vida dele. É tremendo isso, né? Essa é a lição que ele tem, de maneira sintética, para nos mostrar. E aqui a gente vê, então, esse missionário também, que sai, né, lá da igreja de Filipo e vai socorrer o apóstolo Paulo, comissionado pela igreja, levando ofertas para o apóstolo Paulo.
E foi assim que ele se destina nessa viagem. O texto diz que ele adoece gravemente. Não sabemos se foi durante a estadia com o apóstolo Paulo ou se foi nesta viagem, mas ele fica gravemente doente. O apóstolo Paulo dá a entender, pelo texto que a gente acabou de ler, que era para a morte mesmo, né? Deus compadeceu-se dele, mas ele iria morrer ali nos braços, provavelmente, do apóstolo Paulo. Aquele que veio para cuidar, talvez estivesse próximos a encontrar a morte ali, neste contexto. Então, nós vemos aqui uma vida que existe alguns princípios, né, que podemos aprender tanto com ele quanto com a postura do apóstolo Paulo. O que a gente vê com esse homem aqui? Bom, primeiramente aqui no verso 25 já podemos notar algo, né? Que Paulo o devolve, né? Ele já começa falando disso aqui, que ele o devolve a eles por conta da situação difícil, né? E ele estava passando, depois que ele foi curado, restaurado, ele é restituído ali, né? Achou necessário enviar novamente Epafrodito, irmão e cooperador, como se ele estivesse se liberando alguém que era importante para ele. Mas havia algo mais importante ainda. E por isso dessa liberação. Ele era útil. Ele, depois de enviado Epafrodito, ele tinha tanto recursos, quanto ele tinha também um irmão servo presente. Ele disse, olha, sobrou. Foi além até do que eu precisava, o que vocês fizeram por mim. Mas ele o restitui, nós já vamos descobrir por quê. A igreja que havia mandado para socorrer o apóstolo Paulo nas suas necessidades, né? Ele foi um irmão que Deus levantou para estar ao lado do apóstolo Paulo em horas difíceis. Epafrodito fala para a gente, né? Que tipo de irmão a gente tem sido. Como é que tá lá, irmão, né? Ai, olha, tô com alguns problemas. Vamos estar orando, né? E vamos estar orando e segue para a nossa semana. Epafrodito não foi assim. Ele soube das carências do apóstolo Paulo, narradas pela igreja e pelas cartas do apóstolo Paulo. E ele vai até lá, né? Ele se dispõe, enviado pela sua igreja, como um missionário de fato. Paulo afirma, né, que tem tudo em excesso por conta da presença dele e daquilo que eles mandaram. E ele transforma isso numa expressão de adoração a Deus. Aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Aquilo que era para ser um auxílio, torna-se uma expressão de adoração, torna-se culto ao Senhor. E ele também, Epafrodito vai para ele como se fosse uma espécie, irmãos, desculpe o termo assim, mas é como se fosse um escravo mesmo, né? Ele ia passar com ele o restante da sua vida ali, ou até que ele melhorasse, ou até que ele fosse liberto, enfim. Era para estar ali, entregou a vida de fato para aquele ministério. E ainda assim, ele não chama de funcionário, meu subordinado, não. Ele é esse irmão, esse amigo, esse cooperador com o evangelho, com o avanço do evangelho. E isso é muito especial da parte do apóstolo Paulo, da maneira que ele trata, né, esse querido irmão como um companheiro de lutas. Ele usa inclusive esse termo, né? Então é uma identidade que eles constroem de relacionamento, de colaboração. Ele não via o apóstolo Paulo apenas como quem ele era, né, moralmente falando, um apóstolo, mas ele vê como um parceiro da obra e ele pega com o mesmo afinco a pregação do evangelho. Ele avança com ele da mesma forma, da mesma intensidade. E que faz dele, então, um companheiro, não mais alguém que está apenas auxiliando, só cooperando, mas é um parceiro, né, da obra. Combina muito, né, com nós, conosco, né, como batistas, que cremos no sacerdócio universal do crente, onde a responsabilidade não está só sobre o missionário que atua numa igreja ou sobre o pastor que atua numa igreja, né? A responsabilidade ela é nossa. Então eu ministro ao coração da igreja, mas a igreja também tem por dever ministrar em meu coração quando Deus os toca nesse sentido. Enfim, né? É bênção demais. A maneira que o apóstolo Paulo tratou ele aqui bate inclusive com os nossos princípios, né, como batistas. Ele foi um mensageiro que se tornou, então, um sustentador desse trabalho missionário, enviado lá pelos queridos irmãos. Daquilo que eles faltaram, eles o encaminham, e o apóstolo Paulo disse, olha, naquilo que porventura vocês me faltaram lá no passado, agora vocês transcenderam, vocês foram além. Então, irmãos, este primeiro tema, primeiro tópico aqui, né? Ele é esse irmão, esse cooperador, mesmo em horas difíceis, né? Não se ausenta, mas sim se dispõe, se coloca ao serviço do Senhor e abençoa.
E é um desafio para a minha vida. Eu aprendo, nós devemos aprender, então, com Epafrodito sobre isso. Mas um segundo ponto aqui também que a gente aprende com ele. Ele é um homem. Isso não é gerado porque eu quero. Isso é gerado por um relacionamento com Deus. Ele é alguém que se angustia com o sofrimento dos outros. É preciso um cuidado aqui. Eu lembro de um post que eu vi, tão bonito, aonde a pessoa estava falando desse gesto altruísta em amar o outro, entregar-se ao outro, e aí a reflexão que a pessoa trouxe era que assim, que isso era o grande segredo para a felicidade humana. Era essa entrega altruísta assim, né, gigante, e que aí ao fim das contas geraria nela uma alegria por estar servindo. Eu falei, opa, olha que interessante, tem verdade aqui, mas tem algo a se cuidar. Porque a gente observa na igreja que alguns que falam, eu quero servir, eu quero ajudar, né? E vamos lá, vamos juntos. E vemos as pessoas, irmãos, alguns que vão a fundo mesmo. E até vão além da gente em fazer. Mas sabe o que a gente nota? Que há um vazio dentro do coração da pessoa. Não é Cristo que está motivando aquilo. É o desejo de aparecer mesmo. E receber reconhecimento. E aí quando faz, fui lá visitar. E daí como é que foi lá? Nenhum obrigado me deram. A gente começa a identificar algumas coisas que mostram que estão fazendo com o objetivo de se alimentar. Vocês são uma benção. Nossa, você é uma benção. Eu nem vi você pisando quando entrou, porque eu achei que era um anjo. Daí a pessoa vai se enchendo. Então ela começa a fazer mais e mais para se retroalimentar dos outros. É que nem like do Instagram, sabe? Só que ao vivo e a cores. Isso é perigoso. O que fazemos, devemos fazer pela consciência da expressão do amor do Senhor por nós. E não, né, de maneira, com essa entrega doentia. Isso não é amor de verdade pelo outro. Então eu escrevi isso, eu quase não faço mais isso, não tenho tempo para isso, mas neste caso eu escrevi, olha, devemos tomar cuidado apenas. Às vezes a gente está se afundando em ajudar o outro para suprir um vazio do nosso coração. Isso não resolve o nosso problema. Vai gerar uma dependência em cuidar. Muitos desses que estão envolvidos com ações sociais hoje, você chega lá, eles foram ex-igrejados, né? Agora estão desigrejados. Eles não aguentaram, irmãos, a pressão de alguém chamando, irmão, isso aqui não convém. Quem é você na ordem do dia para vir chamar minha atenção? E vão. Daí eles vão, atuam num lugar onde eles não precisam prestar contas e continuam fazendo. E no seu discurso é um discurso de alguém que está fazendo a vontade de Deus do seu jeito, não do jeito de Jesus. Então é preciso esse cuidado, né? Não nos encolher, né, daquilo que Deus quer que façamos, mas não usar a missão para alimentar o nosso coração. Quem nos alimenta é Cristo, a fonte de água viva é Jesus. E com essa fonte de água viva em nosso coração que nós vamos a essas ações. Para entregar alguma coisa além do alimento, além do aconselhamento, né? Além da oração. Mas entregar algo genuíno que já impactou a nossa vida. Epafrodito foi assim. Ele vai, o apóstolo Paulo, com algo que enche o seu coração a ponto da sua tristeza não estar vinculada com a sua doença. Não está vinculado com a saudade que ele tem, e ele tem, saudade dos irmãos. Qual foi a preocupação dele? A preocupação dele, de acordo com o verso 26, a preocupação dele foi que os irmãos estivessem tristes em saber a condição dele. Olha isso! Ele fica triste de saber que os irmãos estão tristes, irmão. É um zelo, né? Muito grande. É uma sensibilidade muito grande desse homem. E é uma sensibilidade esperada por Deus, né? De nós também, em relação ao nosso irmão. Em relação às pessoas a quem convivemos no nosso lar, mas também na nossa casa de oração. Não sermos aqueles que julgam apenas, né? Julgam é uma palavra um pouco complicada. Julgar devemos, né? Devemos julgar. Porque se você não julgar, você não vai conseguir fazer um juízo de valor sobre as coisas, né? Devemos julgar. Se aquilo é certo ou errado, é necessário um julgamento. O que a gente não faz é
um julgamento condenatório, né? Isso a gente não pode fazer. E também não pode fazer um julgamento querendo achar o melhor para o meu irmão, sendo que eu mesmo estou pior que ele. Então olho os defeitos dele, mas não olho para o meu próprio coração. É o que a Bíblia manda examinarmos, né? É o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte fala isso. Né? Olhar a trave que está no nosso olho antes de tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. E eu acredito que talvez em algum momento aqui da história de Epafrodito ele tenha sido também alvo de julgamento. Nossa, está voltando? Já está voltando? Ué, o que será que houve? Será que ele brigou com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é irritadinho mesmo. Pode ser que algumas coisas tenham acontecido ali. Mas haverá um momento aqui que a gente pode falar um pouquinho disso. A saudade dele é empatia, é amor pelos seus irmãos, né? E nós precisamos também ser dotados deste amor. Ele sente saudade de todos, mesmo no ambiente de prisão. Ele fica angustiado. Ele está pior que eles, mas ele fica angustiado pelo fato de saber que eles estão mal, né? É uma sensibilidade espiritual, mesmo em meio à doença. Ele esteve doente, ele estava numa situação complicada ao lado do apóstolo Paulo, que está mais complicado que ele, e ele consegue se preocupar com os outros. A enfermidade dele, as dificuldades que ele passa, não endurecem o coração dele, mas deixam ele mais sensível ainda aos seus irmãos. E aqui é uma outra chave espiritual importante para nós. O que passamos não deve endurecer o nosso coração. Precisamos pedir a Deus graça, que aquilo amoleça o nosso coração, nos torne mais dependentes de Deus. Tive um episódio, irmãos, lá no Monte Castelo, onde houve uma dependência de uma ambulância. E aqui, Colombo tem um serviço de ambulâncias, e nós startamos esse serviço, né? Passei o contato lá para uma irmã e startamos o serviço. E o rapaz foi levar de madrugada lá um dos irmãos, que acabou falecendo depois, foi levar, e esse irmão, ele estava com uma bola, é como se fosse uma bola de pus no cérebro, uma coisa muito rara, eles não sabiam da onde aquilo surgiu. Provocava muitas dores, deixava ele fora de si e não tinha remédio que resolvesse. Então, ele, numa das crises, é chamado a ambulância para levar ele para o Caron. E nessa ambulância, ao entrar, sendo levado pela família, porque ele estava com uma crise de dor terrível, e ao ser levado, ele se urina ali, né, de dor. E o rapaz da ambulância, olha, eu não queria vir, sabia que era vocês, olha o que dá. Lavei hoje de manhã. Agora tá aí agora, vou ter que lavar de novo. E foi lá do Monte Castelo até o Caron, né, falando, chamando a atenção da esposa. Vocês tinham que cuidar mais, por que não colocou uma fralda nele? Porque ele passou mal agora, ele estava na cama, a gente não sabia que isso ia acontecer. Às vezes ele dá uma melhorada, às vezes piora, enfim. E ela estava levando a esposa ao hospital pela última vez na sua vida. E ele tratando ela dessa maneira. Eu peguei e falei assim, não vai ficar assim. Eu liguei para a prefeitura e eu quis saber que tal horário, quem era que estava, eu quero fazer uma denúncia a respeito desse profissional, porque de profissional não tem nada. E aí o rapaz que me atendeu falou assim, o senhor é? Eu falei assim, eu sou pastor da família. E assim, eles não me pediram para fazer isso. Mas eu creio que há mais pessoas sendo ofendidas por esse senhor, mudem ele de área, por favor. Eu falei, o senhor é pastor da igreja? Sou. Ele falou assim, paz do senhor, irmão. Sou da Assembleia de Deus. Eu falei, meu irmão, tudo bem? Daí ele falou, pois é, eu tenho uma notícia meio triste para te dar. Daí eu falei assim, qual é? É o nosso irmão na fé, o motorista. Eu falei, meu Deus do céu, você está brincando, rapaz. Ele falou, sim, ele é cristão. Também, professa a fé, pelo menos. E ele, há pouco tempo atrás, ele teve um problema cardíaco severo e ele quase morreu. A gente orou, muitas pessoas oraram aqui, até no trabalho os crentes oraram também, apesar dele ser uma pessoa difícil. Mas os irmãos oraram por ele aqui e ele se recuperou. E nós achávamos que ele ia se aposentar, que era muito severa a doença. Não, ele melhorou a ponto de retornar ao trabalho. Mas a secretaria onde ele estava, ninguém quis mais. Pensaram, mandando ele para as ambulâncias e ele vendo a situação de comorbidade das pessoas, ele vai fazer o quê? Vai estar mais sensível. Foi liberto da morte agora. Então, esse é o caminho, né? Eu teria feito mesmo. Que desgraça, irmãos, para a vida dos outros que têm contato com ele. Se rebelou ainda mais, ficou uma pessoa mais difícil ainda. Então, as dores e as dificuldades que a gente passa não podem fazer isso com a gente, né? Às vezes dói e a pessoa não está conseguindo nem orar. Então, encurta esse prazo, né, de não buscar ao Senhor para que o teu coração não se endureça.
e você comece, né, a derramar nas pessoas aquilo que é a sua dor, mas não é a delas. Então busque ao Senhor para que isso te sensibilize mais. No caso desse homem, ele foi mais sensibilizado no processo da sua dor. E isso redundou na glória de Deus, né, nas palavras que estamos lendo aqui agora, né, de bênção. Quem sabe ele, como irmão, tivesse conduzido e chegado lá, o que houve, senhora? Falou assim, não, ele está atento, eu tenho que dirigir porque é urgente, mas posso ir orando aqui do volante pela senhora? Posso ir pedindo por ele? Ah, ele acabou de urinar aqui. Não se preocupe com isso, a vida dele é mais importante. Quase que gestos, né, humanos normais, mas que ele não conseguiu entregar. E essa empatia, né, mesmo diante da dificuldade, foi o que esse homem fez aqui. E que ministra no nosso coração também. A misericórdia de Deus. E meus irmãos, mesmo diante do sofrimento, Deus tem consolo para nos fornecer, mesmo nos momentos mais difíceis. Precisamos crer nisso. E não é só o livramento que tanto queremos, mas também no momento da dor e da separação que não queremos. Mas Ele é o mesmo Senhor para nos sustentar mesmo nestes momentos. E se não for para acontecer, Deus é soberano e não vai acontecer. Não temos que descansar nele. E aqui, em relação a ele, foi o que aconteceu. Aquilo que era para a morte, Deus entrou com provisão e graça. E não foi. Virou uma grande cura, uma transformação. Isso redundou na glória de Deus. Mas olha lá, se você está acompanhando aí também o verso 27 e 28. O que a gente encontra aqui também? Que essa doença, o próprio Senhor então, né? Olha lá, à beira da morte. Mas o Senhor o restaura. Não por uma questão pura e simples, sem um propósito. Não, foi com um propósito. O Senhor viu o coração do apóstolo Paulo. O texto está dizendo que ele estava triste com a possibilidade desse homem acabar morrendo ali. Ele falou, vai aumentar a minha tristeza, vai gerar tristeza à igreja, e ele clama ao Senhor. E esse homem é restaurado da sua doença e encaminhado de novo. Então, duas coisas ele faz. A primeira delas é orar com ele, né? Ver a manifestação de Deus, a sua restauração, e logo depois o encaminhar novamente para a igreja, para que a igreja também voltasse a se alegrar com a presença dele. O que a gente aprende com ele, com o Epafrodito? Mas ele mesmo, gente querida, não recuou. Ele não teria a liberdade de dizer, Paulo, você está vendo, eu não estou bem, estou correndo risco de vida severo. Não. Ele permanece. Deus o cura, ele podia permanecer. O apóstolo Paulo nota que a igreja está preocupada, fala, não. Já tem as dificuldades de cada dia minhas. Eu não vou carregar as deles também. Eu vou devolver ele ao seio da igreja. E é o que ele faz. Irmãos, que algo especial do cuidado de uma liderança, né? Sobre o pastoreio do apóstolo Paulo em relação a ele. Não, Deus te curou para quê, queridão? Né? Te curou para você ficar aqui e me ajudar. Bora ficar aqui. Não seria o que ouvimos hoje, né? Da pressão, da produção, né? Evangélica para a igreja? Não, Deus fez, agora você tem que fazer. Não é o que ele faz, né? Ele vê ele bem e ele fala, vou devolver você novinho em folha, como você chegou aqui. Volte lá para a igreja. Não há nenhum relato bíblico sobre isso, mas a história paralela da igreja, informal, tá? Não está na Bíblia isso, mas a história paralela da igreja diz que ele se torna um pastor na igreja lá de Filipo. Ele se torna alguém. E olha, irmãos, eu não tenho menor dificuldade em crer que isso é verdade. Porque não é de hoje que alguém ama Jesus, alguém se dispõe, busca conhecer melhor seu Senhor e se coloca ao trabalho de Cristo. Irmãos, não tem um que eu tenha visto que Deus não o encaixe no ministério. O sujeito levanta a mão, o Senhor já pega, vai então mesmo, então pode deixar que eu vou te usar. Então eu não tenho dúvidas que isso possa ter acontecido, dele ter se tornado, porque este amor, essa dedicação e essa intrepidez dele são típicas de alguém. E Deus quer conduzindo o trabalho no reino. E então ele é alguém que ele não decide voltar, mas ele é encaminhado de volta. Ele não desiste, né? É brasileiro, não desiste nunca, né, irmãos? E Deus o encaminha através do apóstolo Paulo de novo para restaurar a sua comunhão, né? Deus intervém na agenda
daquela igreja, Deus intervém na agenda do apóstolo Paulo e de Epafrodito, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, que é aquele que diz que morrer é lucro, ele podia pensar da mesma maneira para o outro, mas ele não coloca sobre o outro a pressão que está sobre a vida dele. O que Deus requereu dele, ele não exige do outro na mesma intensidade. Dá para entender isso? Eu estava hoje voltando para casa aqui, depois de um momento de gabinete, teve um pessoal que chegou de mais tarde, estava atendendo eles aqui também, e estava ouvindo ali, irmãos, uma coisa que bem fora da curva, né? Estava ouvindo sobre o Ronaldinho Gaúcho, uma fala ali sobre o Ronaldinho Gaúcho. E a fala era a seguinte: por que ele não foi o maior atleta? Por que ele não se dedicou um pouquinho, pelo menos, do que o Cristiano Ronaldo e o Messi? Né? Por que não? E porque se ele fizesse essa agenda dele, se ele tivesse agido assim, ele seria o maior atleta de todos os tempos, talvez tivesse até superado o Pelé em outras áreas também, em títulos. E isso não é uma referência para nós, mas o princípio por detrás é. E nunca ninguém teve coragem de perguntar isso a ele, até que um jogador chamado Denilson perguntou: cara, por que você não fez mais? Por que você não se disciplinou mais? Por que você não teve menos noitada na sua vida? Você podia ser muito mais do que você já é. Ele falou: porque nunca foi o meu foco ser mais do que eu sou. Eu queria me divertir fazendo aquilo que eu faço, jogando futebol. E eu alcancei muita coisa fazendo isso, jogando futebol. E eu cheguei além do que eu imaginei que eu podia chegar. Então eu não quero mais que isso. O que eu queria, eu ganhei além do que eu queria. O que me leva a refletir aqui, irmãos? Porque isso, olhando o reino de Deus, é diferente para nós. Cada um de nós tem o seu chamado. E eu não posso exigir. Teve pastores que conduziram igrejas, pastores que eu conheci, e que eles conduziram igreja, até a missionária Ivânia teve uma experiência dessa, sendo estagiária desse pastor. E onde ele botava toda a pressão do jeito dele ser sobre os seminaristas. Nenhum seminarista parou com ele. Nenhum. E por fim, ele acabou deixando o ministério, porque ninguém dava conta. O chamado que ele tinha, a intrepidez que ele tinha, ninguém conseguia dar conta de caminhar junto com ele. Mesmo pessoas que eram intensas na obra. Um pastor amigo nosso, pastor Bartolomeu, que inclusive foi um dos discípulos lá, que esteve sob a tutela dele, ele é um trabalhador nato. Também não deu conta. Ele queria colocar aquilo que Deus requereu dele na vida do outro. E não é isso que Deus quer. Porque você pode quebrar as pessoas assim, né? Devemos buscar o que o Senhor quer de cada um de nós. Sermos desafiados e buscar o que Deus quer de mim. Talvez o que eu diga que Deus quer de você seja muito menor do que o que Deus quer de você. Por isso é necessária a busca. O texto sagrado fala: buscai os melhores dons. Para quê? Para que você sirva onde Deus quer encaixar a sua vida, dentro do ministério do reino de Deus. Então não é o meu, não é o do Wagner, do irmão Rodrigo, né, da Paty, do Vini, né, enfim. É o seu dom, o seu chamado para o serviço. E é isso que Deus quer de você. Então a fala dele colabora neste sentido. Mas aonde essa fala do Ronaldinho Gaúcho não colabora conosco? Deus não quer a sua felicidade. Deus não quer que você chegue aonde você queria chegar. Deus quer que você seja um filho fiel, obediente à palavra dele. Mas, e transcendendo aquilo, talvez você imagine: chegou minha aposentadoria, tempo de eu descansar. E Deus diz: não, agora é o tempo de você trabalhar, só que exclusivamente para mim. Então a minha agenda está nas mãos de Deus. Essa é a nossa diferença em relação àquele homem. E por fim, irmãos, ele arrisca a vida. E quem arrisca a sua vida pelo evangelho merece honra. O apóstolo Paulo diz isso lá no verso 29. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrem homens como este. A honra, ela não é um luxo. Essa não é frase minha. Honra não é luxo. A honra é uma justiça espiritual. Honrar a quem é digno de honra é uma justiça espiritual. É exaltar ao Senhor. E é assim que ele recomenda que eles recebam esse homem. Devemos honrar aqueles homens e mulheres que destinaram sua vida a cuidar da gente, a ministrar na nossa vida,
a sair em campos distantes pregando o evangelho. E mesmo na nossa casa de oração, pessoas que decidem orar por nós, que nos perguntam como estamos, cuidam da gente, como um papai, uma mamãe espiritual na nossa vida. Honrá-los, né? Vocês filhos, né, adolescentes, honrar os seus pais nos seus lares também. Honrar é algo que nasce no coração de Deus. E este homem é honrado também ali pelo apóstolo Paulo e que recomenda que o honrem ao chegar. E aí que eu digo, seus irmãos, talvez lá houvesse um burburinho na igreja. Com esta carta encaminhada aos filipenses, acabou todo o burburinho. E sim uma palavra, olha, não fala nada não. Esse homem é uma bênção, honrem ele, respeitem ele, recebam com alegria. E é assim que ele é recebido. E por isso a gente está falando dele aqui hoje. E eu quero orar com você neste momento. Quero convidar você a baixar sua cabeça e nós vamos consultar o nosso coração. O que você aprendeu hoje aqui? Fala com a sua vida, fala com a sua rotina. O que você aprendeu hoje aqui é algo que precisa de mudança? Você tem sido essa mulher de Deus que tem se colocado como cooperador nas coisas relacionadas ao reino, mas também nas coisas do cotidiano, ao lado do seu esposo, você esposo ao lado da sua esposa, você pai ao lado dos seus filhos. No reino, tem se colocado à disposição, dizendo, pastor, irmã Pati, membros da diretoria dessa igreja, quero dizer que eu tenho orado ao Senhor e eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor. Talvez você diga, não tenho muitas habilidades, mas eu quero que Deus me use para o louvor da sua glória e quero colocar a minha agenda à disposição do Senhor. Mesmo que as horas sejam difíceis para você, mesmo que sejam momentos difíceis para nós aqui como igreja, mas a sua vida será como a vida de Epafrodito, trazendo uma oferta de aroma suave ao Senhor e que vai trazer acalento para o nosso coração e avanço no reino de Deus. Você é alguém que está se dispondo ao Senhor? Você é alguém que olha para o outro na sua dor e você é um meritocrata? E você diz assim, fez, está pagando. Ele também é todo errado. Tem que sofrer mesmo. Ou você é alguém que por mais se saiba que a pessoa semeou, ainda assim, teu coração se entristece simplesmente pelo fato dessa pessoa estar sofrendo e que você gostaria que ela fosse restaurada. Se esse é o seu sentimento, o Espírito Santo de Deus está agindo já na tua mente, no teu coração. E se não está, é uma oração que eu e você precisamos fazer. Um julgamento prévio, condenatório, talvez seja a primeira coisa que vem à nossa mente. Mas nós temos que repreender isso e pedir o amor que está no coração do Senhor Jesus. O amor inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Para que as pessoas que vêm feridas do mundo não sejam feridas também dentro da casa de oração do Senhor. E é com vocês, é comigo, somos nós esses agentes. Nós temos nos compadecido das pessoas que sofrem, que estão angustiadas. O Epafrodito vem trazer um desafio para você e para mim nessa direção. E você é aquele que, depois de tomada uma decisão, já voltou 10 vezes, 20 vezes. Ou é você que toma uma decisão e diz, olha, mesmo cambaleante, eu não quero recuar, é daqui para frente, em nome de Jesus. Epafrodito foi assim, e Deus o sustentou. E ele foi canal de bênção. Você é aquele que não quer recuar, quer avançar em nome do Senhor, na força de Jesus, nosso Senhor. E quer que o Espírito Santo te fortaleça dia após dia para você continuar sendo um filho que busca a perfeição, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E a meta é essa, constantemente. Tem sido assim na sua vida? Você tem buscado? Então, em nome de Jesus, se uma desses pontos falou ao seu coração, convido você a, neste momento, orar ao Senhor, consagrando a sua vida ao nosso Deus. E eu quero orar também por você.
Quero orar pela sua consagração, pela nossa consagração, em nome de Jesus, pedindo a força do Senhor para viver esses princípios. Ser esse companheiro fiel em horas difíceis. Ser aquele que se compadece da dor do outro. Aquele que não recua naquilo que Deus lhe chamou para fazer. E que neste momento quer a força do Senhor para viver isso. Então quero orar com você. Se você deseja fazer essa oração, fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus, consagrando-se ao Senhor, pedindo a Ele que te dê força para viver isso, que através do seu Espírito Santo lhe dê forças para não recuar, mas para continuar avançando, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos fizeram esse compromisso no período da manhã, fiquem à vontade, se quiserem levantar novamente, ou se quiserem permanecer sentados, fiquem à vontade. Mas você que não fez, e sentiu, eu tenho a aprender com Epafrodito, eu quero essa unção sobre a minha vida, eu quero essa capa sobre a minha vida também. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Amém? Há mais alguém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, em pé, não num sentido arrogante, mas num sentido de quem caminha em direção ao teu trono e busca o teu favor, para viver o que o Senhor quer para a nossa própria vida. Então, Senhor, obrigado por esta vida que muitos de nós talvez nem lembrassem que existia no texto sagrado, mas que hoje trouxe lições preciosas para a nossa caminhada enquanto servos e servas do Senhor. Nos dá, através do Teu Espírito Santo, capacidade para viver essas coisas, em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos usar a expressar amor, a expressar companheirismo, fidelidade e também, Senhor, sermos aqueles que não recuam, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de nos consagrar aqui diante do Senhor e obrigado porque o Senhor não nos deixa sem palavra, o Senhor não nos deixa sem orientação. E isto também é uma manifestação do Teu amor por nós. Obrigado por falar conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar, em nome de Jesus, queridos consagrados. Irmãos,